Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton, é uma alegria ter você por aqui. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados de hoje, para iniciarmos uma nova série de estudos no programa Texto e Contexto, queria convidar você a compartilhar o link desse programa com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, para que mais gente seja alcançada com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Nós estamos iniciando uma série de programas onde falaremos sobre a doutrina bíblica do pecado. A doutrina bíblica do pecado. Para esse nosso primeiro programa, nós temos a alegria de ter conosco aqui no programa Texto e Contexto os pastores Irgledson e Willy. Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos, principalmente para falarmos do Evangelho de Jesus, falarmos da Palavra de Deus. É sempre edificante quando aprendemos juntos, muito mais ainda. É uma alegria estar aqui com vocês. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, irmãos, irmãs. Alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, mais um tema importante para a nossa reflexão. E espero que Deus nos abençoe muito no desenvolvimento desse tema que é bastante essencial para a nossa caminhada. Legal. Bom, como nós falamos, a proposta do programa Texto e Contexto dessa nova temporada é falar sobre a doutrina bíblica do pecado. Então esse é o primeiro programa, nós teremos outros programas falando sobre o tema. E nesse primeiro programa nós vamos falar sobre o que é pecado. O que é pecado e quando ele se originou, né? Tem um teólogo sistemático que diz que o grande problema da humanidade é o pecado. E o grande propósito de Deus é libertar o homem do pecado, libertar o homem do pecado mesmo, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, nós temos ali 2 capítulos da Escritura Sagrada de um mundo harmônico sem pecado. Aí, de repente, entra a história do pecado. Aí, toda a história bíblica para contar o que Deus fez para livrar o ser humano do pecado. E aí você tem lá os 2 capítulos finais de uma nova humanidade sem pecado, né? E aí, no meio aqui, essa grande história que a gente faz parte, né? Vivendo aqui as consequências do pecado. Então é muito importante que a gente entenda, né, que cada cristão entenda muito bem a doutrina do pecado, né, o que o ocasionou, o que é o pecado, porque a Bíblia Sagrada trata bastante a respeito desse tema. Nós temos inúmeras menções da Escritura Sagrada sobre o pecado. Então, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Existe pecadinho e pecadão, né? Tem essa diferença na Escritura Sagrada. É um assunto que, infelizmente, tem sumido de muitos púlpitos, né? Não se fala tanto mais sobre pecado. Então, vamos tratar nos programas Texto e Contexto desse mês sobre pecado. E aí eu queria começar esse nosso programa a respeito do tema, perguntando para o pastor Willy, pedindo para ele ajudar a gente aqui a entender um pouco melhor o que é pecado segundo as Escrituras Sagradas. Então, apresenta para a gente, apresenta para aqueles que estão nos acompanhando o que é pecado segundo a Bíblia Sagrada. Bom, o pecado, ele é tudo aquilo que quebra o propósito de Deus para a criação. O pecado tem o sentido de errar, errar o alvo, errar o propósito. E a gente sabe que Deus nos cria, mas Ele não simplesmente lança a gente sobre a vida. Ele cria o ser humano com propósitos, né, com sentidos. Então, quando a gente peca, quando a gente não vai de acordo com os propósitos que o nosso Deus Criador colocou para a nossa vida e para a nossa criação. Então, começa por esse sentido. Dentro do contexto da palavra de Deus, pecar é tudo aquilo que a gente faz contrário àquilo que Deus revelou na sua palavra como propósito para a vida. O apóstolo João, na primeira carta, 3:4, ele resume isso de uma questão muito simples, dizendo, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Isso pecar é você transgredir o propósito que Deus tem para o ser humano dentro da sua palavra, dentro da sua lei, que mostra o caminho que nós devemos seguir, a vida que nós devemos desenvolver.
Infelizmente, a gente sabe que o ser humano ele caminhou para longe desses propósitos e ainda persiste caminhando para longe dentro desse propósito. Ao mesmo tempo, o pecado ele é um mal que está dentro da gente. A gente sabe que os únicos que foram criados perfeitos, porque saíram das mãos de Deus, saíram perfeitos, porque Deus é perfeito, santo, e tudo que Deus faz é perfeito e santo. Então, Adão e Eva foram criados santos e perfeitos por Deus. E é uma questão até difícil da gente definir teologicamente, que é por que eles pecaram, né? Porque a gente tem a tendência em nós ao pecado. Agora, Adão e Eva não são criados com a natureza pecaminosa. E a gente chama isso teologicamente de liberdade de escolha contrária. Apesar de serem puros, eles poderiam escolher se continuariam puros ou não. Infelizmente, escolheram caminhar para longe da vontade do propósito de Deus. A partir de Adão e Eva, a Bíblia escreve que nós já nascemos com esse mal embutido na nossa natureza. Então, a gente tem tendências ao pecado, a gente tem uma atração, uma força dentro de nós para o pecado. O capítulo 7 de Romanos é um texto que mexe muito comigo, onde o apóstolo Paulo ele fala desse conflito. A gente não sabe exatamente de qual momento da sua vida Paulo está falando ali, que é uma discussão, né? Mas ele fala seriamente a respeito disso. Ele fala, eu percebo que existe uma outra lei em mim. Com a minha mente eu gostaria de viver os propósitos de Deus, mas eu percebo que existe uma força dentro de mim que me atrai para o contrário da vontade e do propósito de Deus. Chega até a ser irônico que Paulo fala em um momento assim, e essa natureza que é atraída pelo pecado, quando ela descobre alguma coisa proibida, parece que ela fica mais atraída ainda. Quando ela percebe que a lei de Deus Santa fala não pode, é aí que o pecado fica ainda mais aguçado. Tiago, ele fala na carta dele, 1,14, ele fala, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Tiago chega a falar que existe uma força dentro de nós, enraizado o pecado dentro de nós, e que essa força seduz a gente e arrasta a gente para fora do propósito de Deus. Então, de uma forma mais resumida, o pecado é errar o propósito da vida, é pecar contra a palavra de Deus, contra o propósito que Deus coloca para a criação. E, ao mesmo tempo, é um mal que, depois da queda, está embutido no ser humano, conduzindo, chamando, atraindo ele para o pecado. Então, de acordo com essa tua fala, a gente pode considerar o pecado, então, tanto um ato, tanto como um fazer, né? Sim. Como algo ligado à nossa natureza. À nossa natureza, né? O pessoal até pergunta às vezes, né, brincando, a gente peca porque é pecador ou é pecador porque peca? De acordo com essa explicação, é as duas coisas, né? As duas coisas. A gente peca porque é pecador e é pecador porque peca. Mas acho que é importante essa definição de pecado, né? Porque fica muito claro, então, segundo a Escritura Sagrada, que todo ser humano ele vai cometer pecados, né? Sim. Algo que faz parte da nossa natureza, né? Faz parte da natureza humana. Quando a gente se converte a Cristo, aí a gente ganha uma outra natureza, né? Que aí essas duas naturezas agora vão se digladiar, né? E se disser que não tem pecado, é mentiroso. É mentiroso, É isso aí. Pecar é a transgressão da lei, e quem fala que não peca é mentiroso, né? Já está pecando. Já está pecando porque está dizendo que não peca, né? É um mal embutido na nossa natureza. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, pecado, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Tudo aquilo que a gente faz que é contrário à vontade de Deus, seja em ato, seja em natureza. Pois bem, você comentou aqui que quando Deus criou os primeiros seres humanos, eles não foram criados para o pecado ou com o pecado, né? Sim. Mas o pecado é uma realidade, né? Ele está presente no mundo, né? Por todos os lugares nós enxergamos pessoas fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então a questão é, quando é que o pecado começa a sua existência, né? Quando é que esse mundo que Deus criou harmônico, né? Tudo em sintonia, quando é que as coisas começaram a sair dos eixos? Pastor Iglesias, ajuda a gente com essa questão. É importante nós pensarmos, quando a gente pensa na causa do pecado, nós deixarmos claro uma coisa muito importante. Deus, em sua natureza e nos seus atributos, ele é santo, estritamente santo. Bom, enquanto Deus é santo em sua natureza e em seus atributos, todas as suas obras serão santas e perfeitas e harmônicas. Então,
jamais podemos atribuir culpa, o dolo a Deus em relação ao pecado ou à causa do pecado, porque nele não há erro, em Deus não há pecado, nem mesmo de atribuição de pecado. E quando que isso começa exatamente? Deus criou os anjos. A partir daí, eles, por sua própria livre e espontânea vontade, e aí é importante frisar que Deus concedeu esse direito para que eles fossem livres. Então, Deus ele não cria os anjos e ele coloca esses anjos sobre uma forma de um robô ou de aprisionar essa liberdade. Não, Deus cria os anjos e concede a eles essa liberdade. Só que esses anjos, um terço desses anjos fazem uma opção. Então, onde nasce o pecado? Nasce exatamente aí, quando esses anjos, eles começam a fazer essa opção, e aí entra nesse conceito, que é uma opção contrária ao próprio Deus. É uma opção que vai de encontro a Deus. Então, nasce no coração desses anjos, dessa terça parte desses anjos, contrariando os princípios de Deus que eles sabiam quais eram. Então, esses anjos, eles optam por contrariar essa santidade, agredir essa santidade de Deus, e no coração desses anjos ali começa esse sentimento de egoísmo, de pecado, de uma série de situações. A partir daí, você tem o primeiro casal, atraído por uma proposta, e aí começa o pecado no ser humano. Então, o ser humano ele é atraído pela proposta desses anjos que já estão caídos, que já estão em pecado, que já foram expulsos do céu, que agora vivem em pecado. E com essa, agora sim, os anjos com essa natureza pecaminosa, começam agora a atrair o ser humano que não tinha pecado. E aí o ser humano agora também faz a mesma opção que os anjos fizeram no céu, quando optaram confrontar a santidade de Deus, em ir em desacordo aos princípios daquilo que Deus havia pensado, tanto para os anjos como para o ser humano. Então, se nós pudéssemos estartar aqui o início do pecado, seria o coração desses anjos, seria o coração do primeiro casal. Então, ali starta o início do pecado. E lógico que não era, apesar de Deus, no seu atributo de onisciência, saber que iria nascer o pecado, ele não tem culpa, ele não tem dolo, porque nasce na escolha. E isso é importante deixar muito claro. Então, os anjos fizeram essa escolha, os seres humanos fizeram essa escolha, e vão confrontar essa santidade de Deus. E é interessante que Deus, ele sabe, ele goza de atributos de onisciência, que ele sabe disso. E por propósito soberano, ele permite, tanto que os anjos como o ser humano venham a pecar. Mas ele não tem participação ativa nessa escolha, porque ele é santo, e ele não iria macular a sua própria santidade. Uhum. Então ele é amor, ele é santidade, e isso é bem interessante. Então a resposta que poderia assim cravar seria o coração dos anjos e o coração do primeiro casal. Deliberadamente os seres angélicos decidiram fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, e depois acabaram também tentando, o primeiro casal, e aí deliberadamente também, porque Deus criou livres, os seres humanos, eles também decidem pecar e fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sim. Então, aqui está então a raiz, de todo mal, de todo pecado, de toda disfunção que existe no universo criado por Deus, E eu achei muito legal essa fala do pastor Gladys, essa ideia de que Deus não pode ser culpado por isso, porque Ele criou seres livres, Então, para criar seres livres, é óbvio, esses seres eles precisam ter a opção de não fazer aquilo que é o que Deus quer que eles façam, senão eles não são realmente livres, E daí nasce então o pecado. É interessante que se ele não criasse nos livres, de certa forma, isso poderia ferir a própria natureza de um Deus que é amor.
Um Deus que é amor não faz sentido que ele crie escravos, né, existenciais, dependentes, obrigados a viver aquele propósito. Então isso acaba sendo, de fato, uma opção, né, de viver ou não viver os propósitos de Deus para a existência. Isso faz parte da própria natureza de Deus, né, criar-nos com essa opção. É isso aí. Eu ouvi uma vez eu acho que não sei se é um doutor em química, em física, eu não sei exatamente a formação dele, mas ele é cristão, né? E ele falando sobre o amor, né? Dizendo que você só sabe se uma pessoa te ama mesmo de verdade se ela tem a opção de não te amar. Sim. Porque se a única opção que ela tem é te amar, você nunca vai saber se em havendo a opção de não te amar, se ela continuaria te amando mesmo assim, né? Sim. Então Deus nos deu a opção, né, de amá-lo, né? Então quem ama a Deus ama voluntariamente, ama porque quer. Espontaneamente. Espontaneamente, né? Quer amar. Legal. Bom, aproveitando essa ideia aí, né, de os anjos, né, Satanás tentando o primeiro casal, de onde surge então o pecado, né? A gente tem ali em Gênesis 3 o relato da queda. Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente tentar desfazer um equívoco que às vezes a gente ouve a respeito do pecado, né? Porque tem muita gente que atribui toda a culpa do pecado em Eva, na primeira mulher, né? Coloca a culpa do pecado nela. Já vi muita gente com essa ideia, como se a serpente tivesse enganado a Eva, e aí a Eva peca, e depois ela vai procurar o Adão, né? Em algum lugar do paraíso, do Éden, né? E aí sim, então somente depois de conversar com Eva é que Adão peca, né? Alguns falam até que Adão pecou como se fosse uma prova de amor, né? Então, já que você vai morrer, já que eu vou ficar sem você, então eu prefiro morrer também a ficar sem você. Aí ele come do fruto ali. Enfim, olhando para o texto do Gênesis, essa ideia pode ser considerada verdadeira? Como nós estamos em homens aqui, a gente podia defender essa tese aqui. Livrar a gente do peso, né? Mas se a gente fizesse isso, nós estaríamos repetindo só o erro de Adão, né? Que é a omissão diante da sua responsabilidade diante da vida. O Gênesis que você está citando, o texto que você está citando é Gênesis 3, versículo 6, que diz o seguinte, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Mas algumas versões da Bíblia, elas já traduzem dizendo assim: e deu ao marido que com ela estava, e comeu. E muitas versões bíblicas respeitadas, como a versão de Jerusalém, né, que é uma versão bastante respeitada, por ser bem literal dos textos bíblicos, tem também a Almeida Contemporânea, ela já traduz dessa forma, dizendo que, diante de todo aquele cenário, Adão estava presente, condizente com o que estava acontecendo, e que quando ela decide comer, ele come completamente consciente do diálogo que existe entre Satanás e Eva naquele momento. Ou seja, o mínimo que ele foi omisso, né, de poder ter interferido de uma maneira positiva ou negativa diante da situação, e ajudado a mulher a ter lucidez em relação à decisão que eles deveriam tomar. Mas, infelizmente, essa atitude de omissão de Adão é um mal que passa depois dele para toda a geração. Eu acho bem curioso que a descrição do texto fala que Eva foi a primeira a comer, e todo o diálogo entre a serpente, ou Satanás, foi com Eva. Mas quando Deus aparece no jardim para visitá-los como é de rotina, ele vai falar com o homem: onde você está? O que aconteceu? Por quê? Porque quando a gente estuda o propósito de Deus na criação, a gente percebe de fato Deus colocando o homem como representante da família dele. Então, quando ele vai tirar satisfação, é com o homem que ele vai tirar satisfação, é para o homem que ele vai perguntar o que aconteceu. E aí a gente vê o homem terceirizando a sua responsabilidade. O que é triste é a gente perceber que esse mal de Adão, ele passa às gerações dos homens. Essa omissão diante do seu papel dado por Deus de responsável por sua família, de conduzir a sua família dentro da vontade e do propósito de Deus. A gente percebe depois em Caim que, ao invés de assumir que teve algum erro na sua adoração, mata o irmão, mas não assume o seu erro. A gente pega o contexto da casa de Davi, que desmorona, primeiro porque ele quebra a sua aliança com a sua esposa, ou dentro daquele contexto histórico, comete o adultério, e depois, diante dos problemas familiares, ele tem dentro da casa abuso,
Ele tem dentro da sua casa homicídio e ele, todo momento, parece omisso diante do papel que ele deveria exercer na educação e no posicionamento dos seus filhos. Então, a gente tem esse problema. E esse problema, com certeza, ele afeta também as nossas gerações. Eu sempre digo aos irmãos que eu não acredito que Deus ele projetou um mundo equilibrado por meio de um presidente da República. Eu acredito que Deus ele pretende equilibrar o mundo por meio de famílias construídas dentro do propósito dele. O quinto mandamento da lei fala: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra. Deus ele está prestes a colocar a nação de Israel num novo lugar, e Deus ele para diante da nação e fala assim: ó, se os filhos aprenderem a honrar os seus pais e as suas mães, e forem educados pelos seus pais, para serem bons seres humanos, vocês vão ter equilíbrio na terra que vocês vão viver. É curioso isso, né? Que o equilíbrio que Deus propõe para o ser humano, para a humanidade, começa nas entrelinhas, no homem assumindo o seu papel dentro de casa, quebrando com esse ciclo de Adão, educando seus filhos, amando as suas esposas, e a partir dessas famílias bem constituídas, Deus está dizendo, aí vocês terão um equilíbrio social. Estava até lembrando aqui, enquanto eu falava, que eu tenho um menininho de 5 anos de idade. E esses dias um menininho bateu na porta de casa para chamar ele para brincar, no condomíniozinho que a gente mora, e era sexta-feira à noite, a gente já tinha orado, já tinha comido. Aí ele falou: papai, eu posso brincar um pouquinho aqui na porta de casa? Eu falei: pode. Aí o menino olhou e falou assim: pai, o menino olhou e falou para o meu filho, eu escutei enquanto eu fechava a porta: você vai brincar hoje, Vitor? Ele falou: vou. Meu pai deixou. Não, porque hoje é sexta-feira, já é a noite, e você me ensinou que depois do pôr do sol já é sábado. Eu nunca ensinei o Vitor a ensinar isso para alguém. Quer dizer, naturalmente, os princípios que a gente tem dentro de casa, eles são passados de geração em geração. Quando a gente, como homem, apesar das nossas falhas, transmite para a nossa família, cuida da nossa esposa dentro do propósito de Deus, é a partir daí que a sociedade começa a ser reestruturada, repensada. Então, é óbvio, então, que Adão estava presente, ele é responsável, e uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado é que esse pecado da omissão de Adão, ele afeta as nossas gerações, onde nós, como homens, ora nos esquivamos das nossas responsabilidades, e com isso vem desordem ao mundo, né, que nós estamos vivendo. Muito bom. Você que está ouvindo a gente, participando do programa Texto e Contexto, veja que explicação interessante, né? De fato, ela desfaz alguns equívocos, né? Essa tradução bíblica, ele estava com ela. Sim. Então é muito claro, pelo Gênesis, que Adão estava ali. Adão participou de toda a conversa, Adão participou de todo aquele momento e não fez nada, né? Acho que isso é legal porque há uma tendência comum do pessoal sempre, quando chegar no céu, quero ter uma conversa com a irmã Eva, né? Mas o Adão está ali, ele está participando, ele não faz absolutamente nada. E o peso maior da responsabilidade nunca foi atribuído a ela na Bíblia Sagrada, sempre foi atribuída a ele. Você continua lendo a Bíblia, continua lendo o Novo Testamento. Sim. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Então é sempre atribuída ao homem, a Adão mesmo, né? Tem um raciocínio também interessante, que é sobre a atração ao fruto proibido. E alguns estudiosos vão dizer que no fruto em si não havia nada de especial, absolutamente nada. Sim. Mas o que Deus quer mensurar é o que havia no coração. Deus quer medir isso. Então, por medir, para tentar medir o que havia no coração, aí existe a ideia do fruto proibido. Mas na verdade, eles são atraídos pelo próprio pecado deles. Sim. E isso é interessante, porque assim, nesse raciocínio, Adão não poderia ser atraído pela falácia de Eva, senão por ele mesmo, e pelos desejos dele, e por aquilo que ele queria cobiçar no coração dele. E aí eu penso que Deus o responsabiliza por isso. Por isso que esse princípio dessa harmonia familiar e de responsabilizar Adão, eu acho que caminha para a escolha do bispo. Quando o texto vai dizer lá assim, que governe bem sua casa. Então, esse princípio de governo, desde o jardim e agora para chamar para o bispo cuidar da igreja, ele permanece, porque Deus vai responsabilizar esse homem nesse governo micro, para depois o governo macro. Então, é o mesmo princípio de Deus. E eu penso que, principalmente hoje,
no mundo tão... a tecnologia entrou de uma forma irreversível. Então nós podemos afirmar que na palma da mão, no nosso celular, há muitas coisas danosas de Satanás. Muitas coisas danosas para a nossa família. E cabe a esse homem levantar uma palavra de oração dentro de casa, de oração com a família, enfim, de fazer um trabalho, porque o pecado ele vem devastador sobre as famílias. Então esse homem tinha uma responsabilidade lá no jardim, para que esse pecado não entrasse no jardim, e tem uma responsabilidade hoje nesse contexto pós-moderno aí de uma tecnologia, ele tem a mesma responsabilidade. A mesma responsabilidade e deveria ter a mesma preocupação. Satanás ele ruge como leão, como ele fez lá no jardim, do mesmo jeito hoje, usando das mais diversas maneiras, para que a gente esteja cometendo pecado, não vigiando em relação à nossa família, sendo permissivos com a nossa família, muito permissiva em nome do amor, em nome do bem-estar familiar, para não causar constrangimento e por aí vai uma série de situações. E que eu acho que nessa permissividade, nesse relativismo tão presente na nossa cultura, o pecado vem devastador sobre as famílias, né? Então, eu acho que tem uma concordância entre a escolha do bispo aqui e entre a responsabilidade de Adão lá no Éden. Legal. Muito bom, gente. No programa da próxima semana, que vai continuar falando sobre esse tema, nesse programa especificamente a gente reservou um tempo lá para fazer essa análise de Gênesis 3 e todos os efeitos, né, do pecado ali no ser humano e na humanidade de maneira geral. Mas dentro aqui ainda dessa questão que a gente está conversando aqui sobre o pecado, então a gente entrou numa linha aqui de tentar desfazer alguns equívocos, né? Uhum. Fizemos a definição do que é pecado, quando ele começa, e aí desfazer alguns equívocos. Então o pastor Willy já desfez aqui um equívoco relacionado a essa ideia do Adão não estar presente ali na cena do Gênesis. Eu queria que o pastor Iglesias falasse um pouco sobre uma outra questão que às vezes é falada também, que é a questão do pecadinho e do pecadão, né? O que a Bíblia Sagrada fala a respeito disso, né? Existem pecados que são mais odiosos a Deus? Tem até a turma que brinca, né? Tipo assim, toca o telefone, quando não tinha o celular, o telefone fixo em casa, né? E a pessoa não queria atender, né? Então diz que eu não estou. Disse, não, mas não pode. Não, mas isso aí é um pecadinho, não dá nada. Na verdade, todo pecado, ele vai ser uma afronta a Deus. Quer ele seja consciente, quer ele seja inconsciente. A Bíblia vai traçar vários tipos de pecado, e se pudéssemos conceituar, há pecados maiores e pecados menores. Há pecados que vão causar um dano muito grande e há um dano menor ao ser causado. Há pecados que o indivíduo vai cometer e que ele vai afetar apenas a ele. E talvez ninguém saiba, e só ele e Deus saiba desse pecado. Há pecado que ele irá cometer que talvez ele vai afetar a ele e a sua família. Há pecados que ele irá cometer que ele irá afetar a ele, sua família e ali a igreja, a sociedade do entorno ali. Então, essa dimensão de pecado, ela existe. E há pecados que pode ser que a Bíblia vai deixar isso muito claro, o pecado contra o Espírito Santo, ele pode perder a salvação, o nome dele vai ser riscado do livro da vida. E é o pecado inconsciente, por exemplo, que ele vai cometer esse pecado e ele não tem consciência que ele cometeu esse pecado. Então, existe o pecadinho, existe o pecadão. Todos irão afrontar a santidade de Deus. Todos, absolutamente todos. Então, se eu penso num alvo de vida, no objetivo de vida, de gastar energia, deveria todos nós cristãos, todos nós que presumimos seguir o Cristo e andar nos ensinos do Cristo, seria um pensamento de andar em santidade, de viver em santidade, de ter atos em santidade, palavras em santidade, ações em santidade. Então, Davi chega a dizer assim, sonda o meu coração e vê o que há em mim, o que há por trás, porque a Bíblia vai ensinar para nós que o coração, ele engana muito, ele é enganoso. Então, assim, há muita gente dizendo assim, eu senti de Deus isso, eu senti de Deus aquilo.
Mas até isso deveríamos desconfiar se não há um pecado por trás disso. Um pecado do egoísmo, um pecado do orgulho, um pecado da avareza, um pecado da soberba, não sei. Mas essas ideias que giram em torno do pecadinho, isso é um pecadinho, Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que com isso. Na verdade, não. Na verdade, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, desde as coisas mais simples, as coisas maiores, há uma intenção no coração, há uma inclinação da alma, há uma intenção de pensamento. A Bíblia vai ensinar para a gente que o pensamento, ele já nasce ali com dano, com erro, com equívoco. E eu preciso corrigir esse pensamento. E, ao meu ver, a única maneira de eu corrigir esse pensamento é com reflexões bíblicas profundas e uma vida de santidade, onde eu quero correr do pecado, fugir do pecado, me distanciar do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele vai orientar o jovem Timóteo e ele vai dizer assim, lá no termo no original, ele vai dizer assim, foge. Lá no original, essa palavrinha, foge, é correr desesperadamente. Então, Paulo está dizendo assim para o jovem Timóteo, corra desesperadamente, que ele vai, nos textos anteriores, falar de toda a pornografia, de todos os pecados que são contra a carne, etc. Então, o pecado deveria ser algo, para nós cristãos, assim que nós deveríamos procurar fugir, seja em pensamento, fugir do pecado. Eu acho muito interessante, por exemplo, em relação ao adultério. O adultério ele tem uma conotação até Cristo. E aí Cristo ele vai mudar essa conotação e ele vai dizer assim, quando um homem olhar com uma intenção impura no seu coração, até o olhar com a intenção impura, eu não fiz nada. Eu não cometi nenhum erro, mas eu já cometi um pecado. Então eu olhei para uma mulher com uma intenção impura no meu coração, e ali já começa um pecado nascer no meu coração. Então você percebe que esse pecado, ele vai causar um mal para mim, para a minha vida espiritual. Minha vida espiritual, ela vai ser deteriorada através desses pensamentos, desses sentimentos. Então você percebe aí o quanto o pecado ele vem passando por processos. E aí eu vou alimentar esse sentimento, eu vou alimentar esse pensamento, e aí ele vai ser gerado, diz o texto bíblico, ele vai ser gerado em mim. E a partir daí ele vai tomando outras conotações até a morte. Que o pecado gera a morte, né? Sim. Morte espiritual, morte com Deus, morte de relacionamento e morte física no final, se não houver arrependimento. Então o pecado existe, o pecadinho, existe o pecadão, e se a gente quer uma missão de vida, vamos lutar para andar em santidade em todas as nossas ações. O pecado sempre é odioso, né? Por isso a gente sempre luta contra ele. Né? Mas realmente parece que à luz da Escritura Sagrada, como o senhor bem coloca, existem pecados maiores e menores, né? Eu me lembrei aqui de um texto de Provérbios 6, que diz que há 6 coisas que o senhor odeia, e a 7ª, abomina. A sua alma abomina, né? Que é, se eu não me engano, a intriga entre irmãos, né? Sim. Então, assim, você tem uma lista de pecados, e aí está dizendo, esses 6 aqui Deus odeia, mas esse aqui, detesta. A alma dele abomina, ele detesta. Então é óbvio que para Deus parece que esse pecado aqui ele é mais odioso que os outros. Tudo é pecado e tudo tem que ser evitado, mas esse é mais odioso. E eu acho que o que reforça também a fala do senhor é o próprio pecado que o senhor citou aí, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito, né? Então o pessoal que fala, não tem pecadinho, não tem pecadão, mas como não, se tem um pecado que não tem nem perdão? Esse é o pecadão, né? Porque esse aí não tem nem perdão, esse pecado. Esse aí já era. Esse aí já era. Então, como não existe diferença entre pecados, né? E por falar nesse pecado, né, no pecado imperdoável, esse pecado, ele é aquele mesmo pecado para a morte, lá de 1 João 5, 16, 17, que não tem nem... Que João fala assim, se alguém estiver cometendo pecado para a morte, nem ore, né? Porque tem pecado que você ainda ora pela pessoa, mas se for o pecado para a morte, não adianta nem orar. É o mesmo pecado, pastor William? Questão importante essa, né? Do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia, né? Que a gente fala do Espírito Santo.
é importante porque muitos crentes ainda caminham até com esse medo, né, de pecar contra o Espírito Santo, de perder a possibilidade de perdão. Há pouco tempo atrás mesmo eu estava conversando com um irmão que ele falou que por vezes se sentiu desconfortável na igreja dele por causa de algumas coisas que aconteceram, de manifestações, mas ele falou assim, eu tenho muito medo de me posicionar porque eu tenho medo de pecar contra o Espírito de Deus, né? Tá pecando. Aí eu falei para ele, o fato de você estar pensando assim já mostra que você não está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Inclusive a própria Bíblia ensina a gente a avaliar algumas coisas para ver se vem de fato de Deus. Isso é bíblico, isso não é um problema, né? Essa questão. Mas o que seria então esse pecado contra o Espírito? Existem vários textos na Bíblia que falam a respeito de pecados sem perdão, né, irrevogáveis. Eu queria pegar um aqui que está em Marcos 3, 28, que é o confronto que Jesus tem com os fariseus religiosos da sua época. Ele diz assim, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, todos. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então, aqui a gente tem Jesus diante de um contexto de pessoas que observam Jesus e perseguem Jesus já há algum tempo, que não tem como negar que tudo aquilo que Jesus estava ensinando era correto, que os milagres que Jesus estava fazendo eram verdadeiros, mas que mesmo assim decidiram se opor e ser arrogantes em relação a Jesus e a sua obra. Inclusive a atribuir que toda manifestação sobrenatural que acontecia por meio da pessoa de Jesus não era uma manifestação de Deus, mas sim uma manifestação do príncipe dos demônios, Satanás, estava operando por meio daquele poder. Então, é dentro desse posicionamento. E quando a gente olha para esse posicionamento de um pecado que não tem perdão, a gente primeiro olha um posicionamento de pessoas arrogantes, que decidiram se posicionar contra Cristo e contra todo tipo de verdade. São pessoas que preferem lutar contra a verdade do que mudar suas próprias vidas. Traz para esse contexto, né? Porque eles sabiam que Jesus era Cristo, eles sabiam que o ensino de Cristo é verdadeiro. Mas aceitar Jesus seria fazer uma revisão das suas próprias vidas. Então, eu prefiro lutar contra a verdade do que assumir que essa é a verdade, que esse de fato é o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que a gente pega aqui, a questão que a gente pega, é que em relação aqui a um posicionamento arrogante e desprezível em relação a Cristo e ao Espírito de Deus se manifestando por meio de Cristo. Outra coisa que também é interessante a gente observar, que não é uma atitude passageira, simples, mas é um posicionamento fixo, né, intenso. Não é alguém que em algum momento disse algo errado, ou que entendeu algo errado, ou que teve um momento de frieza, ou que cometeu um tipo de pecado que ofendeu a Cristo. Mas aqui a gente está diante de pessoas que se posicionam contra Deus e contra o Espírito de Jesus Cristo, contra o Espírito de Deus, contra a Palavra de Deus. Eu lembro daquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, em Atos 7:51, e ele fala assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, obstinado, persistente no erro, vocês são iguais aos seus antepassados que sempre resistiram ao Espírito de Deus. São pessoas que continuamente se posicionam de forma contrária a Jesus, ao propósito de Deus, ao Espírito de Deus, à Palavra de Deus. Não é um ato, é um posicionamento na vida. Inclusive o escritor de Hebreus, ele fala algo que é um texto bastante difícil, né, para a interpretação, mas parece simples se a gente lê sem uma disposição teológica, digamos. Mas em Hebreus capítulo 6, ele fala até a respeito de pessoas que experimentam dessa presença de Deus. Ele fala 6:4, ora, para aqueles que um dia foram iluminados, provaram o dom celeste, ou dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, isso é, desprezaram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a repúdio. Ou seja, existem pessoas que experimentam, que conhecem, que sabem que é a verdade, mas que decidem por si virar as costas para Deus e para o propósito de Deus e para a voz do Espírito dentro de si, dizendo esse não é o caminho. Você sabe, eu falo que depois que a gente se converte, a gente não peca mais em paz, né? Porque o Espírito de Deus está ali sempre dizendo, não é esse o caminho, não é isso que você deveria seguir. Então a gente percebe dentro da palavra de Deus
que esse é o pecado contra o Espírito, de alguém que rejeita definitivamente Cristo, a voz do Espírito dentro de si, e que decidiram continuar se posicionando de forma irrevogável. Dentro desse contexto aqui que o João fala aqui na sua carta, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, 16, 17. Ele fala, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Olha a situação, né? Isso são pessoas que de fato se posicionaram a rejeitar a voz do Espírito de Deus e a viverem contra os propósitos que Deus coloca para a vida. Esse mal terrível que afeta, como a gente tem visto, desde o começo da humanidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, né, que existem pessoas que se dispuseram tanto a viver essa vida que Deus os soltou. É esse caminho que vocês querem? Então vocês vão entrar nesse caminho e vão pelas consequências desses caminhos. É nesse caminho que ele está falando. Então a gente fala de uma atitude que ignora a voz do Espírito, que se opõe a Deus, que se opõe ao Jesus Cristo, que hostiliza Jesus, a obra de Cristo, que se posiciona contra o propósito de Deus. A esses realmente não tem mais o que fazer ou uma saída, né? Isso aí, todos esses textos, né, e essa explicação, isso é o que a gente chama de apostasia, né? Isso é apostasia, né? Apostasia, né? Pessoas que deliberadamente viram as costas para Cristo, né, e rejeitam mesmo essa voz do Espírito que um dia os iluminou, né? Então, realmente esse é o pecado imperdoável, né? Parece que chega olhando para esse pecado, a gente tem a impressão, de repente aquela mesma impressão lá do Antigo Testamento, lá quando Deus falou para Abraão, daqui 400 anos a gente vai destruir esse povo aí, porque a medida da maldade ainda não chegou na hora. Não atingiu. Não atingiu ainda o topo. O topo aqui, né? 400 anos depois atingiu. Então parece que tem esse pecado, né? Chega uma hora aqui, né? Que quando a pessoa cruza uma linha aqui, sim, aí não tem jeito mais. Aí Noé, não tem perdão Sodoma mais. e Gomorra, parece que é o mesmo. Até quando Israel vai invadir as terras, Deus também tem um tempo pedagógico de trazer juízo para as terras que foram invadidas. Então é esse momento, né? Que chega e fala, agora não dá mais. Perdeu essa sensibilidade total. Aí o próprio Espírito parece que deixa de contender com a pessoa, sim, né? E aí é o pecado para a morte mesmo. Esse é o pior mal, né? Porque o que segura a natureza pecaminosa ainda é o Espírito que, como se segurasse a gente pela camisa, segura a gente para que a gente não vá de fato para o mal, né? A partir do momento que a gente rejeita o Espírito de Deus na vida, é terrível. Coisa terrível esse pecado aí, imperdoável. Mas vamos lá, estamos caminhando para o final do nosso programa desse contexto, estamos chegando aqui ao final dos temas de hoje. Eu queria perguntar para o pastor Irgledson o seguinte, né, na sua opinião, pastor, por que a pregação, essa pregação sobre o pecado, contra o pecado, por que essa pregação ela está tão em desuso, né, ultimamente, em algumas igrejas? E além de falar por que ela está em desuso, assim, é importante que a gente fale sobre pecado ou não? Pecado é um tema que a gente tem que deixar de lado mesmo, e a gente não tem que falar de pecado na igreja. É importante tratar esse tema na igreja? Por que o assunto está em desuso? Bom, primeiro que o ser humano, ele não gosta de ser contrariado. Nenhum ser humano gosta de ser contrariado. Esse é um princípio básico da existência humana. Ser repreendido, ser contrariado, ser chamado a atenção, é algo desconfortável. O bom para o ser humano é que ele esteja de forma sempre confortável e que ele viva sempre em paz e sempre com razão. E tudo o que ele faz está correto. Então, qualquer coisa que o contrarie desse princípio da sua existência e do seu conforto da sua existência, ele vai entender como algo que lhe traz um desconforto. E isso vai causar um incômodo para ele. Bom, em relação à igreja, nós temos a conceituação da premissa da missão da igreja. Qual é a missão da igreja de Jesus Cristo na Terra? Qual o princípio dela? Ela existe para quê? Bom, se ela existe para pregar o Evangelho de Jesus
proclamar o plano salvífico, ela naturalmente irá denunciar o pecado. Então, se ela tem uma igreja, ela tem isso como missão, proclamar o Evangelho de Jesus e o plano de salvação, só esse propósito de missão, ela vai denunciar o pecado. Inevitavelmente, ela vai falar contra o pecado. Então, se a igreja ela não negociar esses princípios, eu existo para proclamação do Evangelho e proclamar o plano de salvação. Então, ok, se eu tenho isso como princípio, eu vou denunciar o pecado. Entra no outro quesito, que é o próprio pregador. Há pregadores que eles acham desconfortável falar do pecado. Os seus ouvintes vão sentir algo incomodando, esse cara não é legal, essa pregação é chata, porque vai falar contra o pecado. Eu não quero ficar ouvindo contra o pecado. Você pega uma moçada, vamos fazer um congresso de jovens, vamos falar contra o pecado. Então, o pregador, para ser legal, ele fala uma gíria, aí mano, estamos aí, mas ele não denuncia o pecado da galera. Para que a sua mensagem ela fique confortável aos ouvidos. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é para isso então que nós existimos? A nossa mensagem como pessoas de Deus, ela tem a conotação de se tornar satisfatória. E aí não é uma ideia de que você seja um chato pregando, ou de que você seja uma pessoa antipática, ou uma pessoa mesmo desagradável. Não, a questão não é essa. A questão é a essência do ensino, o cerne do ensino. Então, eu não vejo na Bíblia Jesus Cristo preocupado com multidões, antes pelo contrário. Eu não vejo Jesus preocupado em agradar as pessoas no sentido de que ele se tornasse satisfeito aos olhos das pessoas. Eu vejo pelo contrário, Jesus denunciando o pecado. Jesus entra no templo e ele quebra as bancadas ali, porque aqueles caras estão afrontando a Deus e o propósito do templo, que era da adoração. Então, Jesus Cristo ele não teve essa preocupação em agradar pessoas. Jesus Cristo ele não teve a preocupação de encher templo, de encher a sinagoga, de ser um ouvinte, de ser um falante, um pregador em que os seus ouvintes ficassem confortáveis. Antes, pelo contrário, ele cria uma inquietação na alma exatamente por denunciar o pecado. Então, se nós pregadores conseguirmos ser essa voz usados pelo Espírito Santo para falar, denunciando esse pecado e amando esse pecador, eu acho que nós encontramos o caminho. Então, eu vejo Jesus fazendo isso com a mulher adúltera. Ele acolhe essa mulher, ele não faz como a igreja da época faz. A igreja institucionalizada, a igreja estabelecida, ela condena o pecado junto com a pecadora, porque se dizem melhores que ela. Então Jesus não faz isso. Jesus ele acolhe a pecadora e condena o pecado. Então, ao meu ver, o pecado deveria ser algo inegociável na igreja. Mas isso não significa dizer que você não irá amar as pessoas que se equivocam, as pessoas que erram. Então, o papel da igreja é amar o pecador, mas denunciar o erro. Amar o pecador e denunciar o erro, e de forma inegociável. A preocupação do pregador, ao meu ver, deve ser, e da igreja de Jesus na terra, deve ser uma só: ser fiel às Escrituras Sagradas, ser fiel ao Evangelho, ser fiel à proclamação de salvação, denunciando o pecado. Seja ele de quem quer que seja esse pecado. Então, essa fidelidade à missão, a fidelidade ao Evangelho, irá naturalmente falar contra o pecado. E penso que esse é o cerne da igreja, é o propósito da igreja existir, é o propósito da mensagem. O pregador não deve abrir mão disso, porque a única coisa capaz de salvar uma pessoa do seu equívoco é quando ela for confrontada. Somente o confronto do pecado dela fará ela perceber o quanto errada ela está. Então, assim, se eu posso dar aqui um testemunho de um servo de Deus em construção, eu certa vez fui a um congresso em Maringá, e era um congresso de missões, e nós ficamos em uma pousadinha. E fomos participar do congresso, ouvi mensagens o dia inteiro.
eu ouvi mensagens tão confrontadoras aos meus pecados que na noite eu não conseguia dormir. Eu passei a noite me virando de um lado para o outro, pensando, eu já era um pastor, e eu pensava assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso rever um tanto de coisa, porque eu não posso continuar sendo um pastor dessa maneira, depois de ouvir o que eu ouvi. Mas eu fui confrontado. Alguém pegou os textos bíblicos e levantou e leu para mim em alto e bom som. E disse o quanto eu estava errado com aquela minha maneira de viver e de pensar. E aquilo me incomodou e me inquietou que eu não consegui dormir à noite. E eu diria que aquilo foi extraordinário, quando eu fui confrontado, quando eu fui impactado, quando alguém, um servo de Deus se levanta com a palavra e disse para mim, o Espírito Santo fala no meu coração dizendo, você está errado, você não pode continuar dessa maneira. Então é a única maneira se eu penso do poder de transformação de um ser humano, eu só penso na pregação pura do Evangelho, na pregação pura da palavra, para que esse ser humano se transforme. De outra maneira, eu não. Se isso se ausentar da igreja, se isso se ausentar dos púlpitos, não haverá mais transformação, não haverá arrependimento, não haverá mudança de vida. Então, a pregação do Evangelho ela tem que ser pura, genuína, de A a Z. É isso aí. Se a pessoa não reconhece a sua pecaminosidade, dificilmente ela vai reconhecer a necessidade que tem de um Salvador, né? Então, pregar sobre pecado é muito importante. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que na igreja a gente está à disposição, né, para tentar mudar uma porção de coisas para que as pessoas se sintam melhores, né? Se a gente pode melhorar os bancos da igreja, né, que são ruins, desconfortáveis, se a gente pode colocar um ar-condicionado, porque está todo mundo reclamando que a igreja é muito calorenta, né? Se a gente pode pintar, se a gente pode, o que a gente puder fazer para tentar tornar o ambiente mais agradável, né, para que as pessoas reclamem menos, a gente está disposto a fazer. A única coisa que a gente não faz é mudar a pregação do Evangelho. Se as pessoas estão se sentindo incomodadas dentro da igreja por conta da mensagem, elas que continuem incomodadas, né? Porque sim, a mensagem não dá para mudar, né? A gente não vai pregar um sermão que fale menos sobre pecado, né, para ser politicamente correto e deixar as pessoas mais felizes com essa mensagem, né? Não faz sentido. Bom, é isso. Nós chegamos ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Queria pedir para o pastor Willy para que ele desse uma palavra final para aqueles que estão nos acompanhando e, na sequência, que o pastor Irgledson orasse, né, por todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Amém. Bom, eu acho que esse programa desperta a gente para a realidade da seriedade do pecado. Como nós estamos vendo aqui, pecar é sair do propósito que o nosso Deus Criador colocou para a nossa criação. Isso tem trazido sofrimento para a nossa existência, porque viver fora de um propósito de criação é causar sofrimento para si mesmo e para aqueles que estão ao nosso redor. E também é uma ofensa seríssima ao nosso Deus. Desde o começo da criação, os seres humanos estão virando as costas para Deus, para o propósito que Deus colocou para a nossa criação. Agora, a igreja é esse povo redimido, salvo, chamado de volta para Deus e para viver os propósitos de Deus. Esse povo que aprende a orar com o Senhor dizendo, seja feita a tua vontade e venha sobre nós o teu reino. Então é uma missão nossa lutar contra todo o pecado, contra tudo aquilo que afasta a gente do propósito de Deus. É uma missão nossa ensinar as pessoas a viverem de novo os propósitos de Deus. Então eu oro a Deus para que realmente esse propósito, esse sentido de Deus venha se realizar na nossa vida, que o pecado perca cada dia mais forças. É certo que o nosso Deus Criador tem uma expectativa que o seu povo já não viva mais nos pecadões, né, naqueles pecados sérios da humanidade, e que cada dia mais a gente desenvolva a santificação, porque o escritor de Hebreus falou que sem entrar nesse projeto de santificação nós não veremos a Deus, seja hoje no presente, e Deus está presente, ou seja no futuro. Então que a gente consiga lutar contra o pecado a cada dia mais, para que os propósitos de Deus se cumpram em nós. Amém. Amém. Vamos orar então ao Senhor? Maravilhoso Deus, nós aprendemos bastante hoje, Senhor, sobre o pecado, os seus malefícios, o quanto afronta a tua santidade. Deus, se há um propósito na nossa existência, é viver em concordância com a tua vontade,
em concordância com a Tua santidade. Isso não será possível, Senhor, se continuarmos pecando, se continuarmos errando. Provoque em nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, inquietação. Provoque em nós tamanha perturbação, para que nós não venhamos nos confortar, Senhor, que o nosso coração não esteja pacificado em relação ao pecado e ele esteja sedimentado de uma forma tão pacífica que eu não perceba e que eu conviva com ele de forma pacífica, sem me dar conta do mal que eu faço a Ti, Senhor, e que meus irmãos fazem, que as pessoas que estão em casa agora nos ouvindo fazem a Ti. Nos ajude, porque somos pecadores. Nos ajude, porque as nossas inclinações são pecaminosas. Nos desperte em santidade, nos distancie daquilo que entristece o Teu Espírito Santo, Senhor. Que nada nessa vida nos atraia tanto a ponto de entristecer o Teu Espírito Santo. Nos ajude, Deus, na nossa pecaminosidade, para que nós sejamos confrontados dia após dia, Senhor. Essa é a única maneira, Deus, de nós andarmos em santidade contigo e não perdermos a nossa salvação. Ajude a nós, ajude aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, nos fortaleça, nos aproxime de Ti. Senhor, ainda que seja pela dor, ainda que seja pelo sofrimento, ainda que seja pelas aflições quando pedagógicas, mas não nos deixe nos distanciar da Sua presença e vivermos deliberadamente em pecado. Em nome de Jesus, eu oro a Ti por Tua graça e eu Te peço por Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Gledson. Obrigado, pastor Willy. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Quero finalizar esse programa de hoje lembrando de uma questão importante. Você já acessou o site da Conferência Uma? conferenciauma.org. É uma conferência online que nós teremos esse ano, esse mês inclusive, o mês de novembro. A conferência vai acontecer junto com a Assembleia Geral dia 25, aí nos dias 26, 27 e 28 de novembro, nós teremos a Conferência Uma, com o tema Unidade na Diversidade, o Deus de todas as gerações. Dá uma olhada lá no hot site da conferência, tem uma porção de trilhas legais, inclusive convidados nossos, o Texto e Contexto aqui, são alguns dos palestrantes nessas trilhas. Nós temos gente de fora convidada para palestrar também. Então, passa no hot site, dá uma olhada lá nas trilhas, se inscreva para participar da Conferência Uma 2020. É isso, Deus te abençoe. Próxima semana estaremos juntos, continuando a falar sobre esse tema, sobre a doutrina bíblica do pecado. Não perca o próximo programa, nos vemos lá com a graça de Deus.